encontros, quais agências de risco, o que é que foi discutido e o que é que sai dessas reuniões? Na verdade, antes de vir para Nova York, o presidente me perguntou o cronograma do Ministério da Fazenda para a reobtenção do grau de investimento. Quais eram as perspectivas nossas para reobtenção, porque o Brasil já teve grau de investimento justamente no segundo governo do presidente Lula. E eu disse para ele que nós aguardávamos uma nova rodada de aumento da nota para o ano que vem. Nós devemos ter um aumento da nota o ano que vem. Na nossa opinião, evidentemente, cabe às agências de risco definir, mas os prognósticos da equipe técnica da Fazenda são muito bons. E isso nos deixaria, não sei se em todas, mas em pelo menos uma das agências de risco, a um passo do grau de investimento. Nós recebemos quando assumimos o governo, estávamos 3 degraus abaixo do grau de investimento. O ano que vem, possivelmente, em uma ou duas agências de risco, nós estaremos a 1 degrau do grau de investimento. E ele me perguntava se era possível até o final do seu mandato atingir o grau de investimento. E aí eu falei, olha, pelo cronograma das agências, é algo, porque eles não sobem 2 degraus de um ano para o outro. Em geral, é uma coisa mais gradual. E aí ele quis conversar um pouco com as agências de risco para entender a opinião que eles estão tendo das políticas implementadas no Brasil, do esforço que nós estamos fazendo depois de 10 anos aí de rebaixamento, né, em que as contas públicas ficaram muito desorganizadas. Nós explicamos o resultado fiscal do ano passado, né, que é em virtude dos calotes que foram praticados durante o período eleitoral, que já estavam pagos, e que o comportamento das despesas e das receitas estão condizentes com o arcabouço fiscal. Então até aqui, né, 2 agências passaram por aqui, todas fizeram menção ao arcabouço. Hoje mesmo nós divulgamos os dados do 4º relatório desse ano, mostrando que as despesas estão absolutamente dentro, né, da regra do arcabouço, limitadas a 2,5% de crescimento em relação ao ano passado. Tivemos boas surpresas nesse 4º relatório, porque em maio desse ano nós estávamos muito preocupados com a evolução de Previdência e BPC, e essas despesas ficaram mais acomodadas no 4º relatório, então a equipe está mais tranquila em relação a isso. E do ponto de vista da receita, as medidas tomadas pelo Senado compensam em parte, pelo menos, a questão da prorrogação da reoneração da folha. Né? A reoneração da folha começa o ano que vem, né? Também explicamos isso para eles. O PERSE também está programado para terminar, então nós passaremos a ter receitas estáveis, receitas ordinárias, a partir do ano que vem, que a Fazenda não contava até o ano passado e vai poder passar a contar. Isso também dá uma estabilidade para as receitas ordinárias, o que vem ao encontro dos objetivos do arcabouço, que é fixar receitas condizentes com as despesas contratadas e que já vem de muito tempo, mas que estão sendo pagas, como por exemplo Fundeb, entre outros. Então eu penso que o prognóstico é bom para o ano que vem, mas a dúvida do presidente é se haverá tempo de, em 4 anos, recuperar 3 degraus. Ministro, o que os senhores ouviram das agências de rating? Qual a principal preocupação deles nesse momento? Eu diria que pelo contrário, né? Eles estão vendo, todos se manifestaram em relação aos avanços do Brasil. Ninguém falou em retrocesso. E, de fato, os avanços são muito grandes, né? Sobretudo na relação com o Congresso e do Judiciário. Né? Em relação ao Congresso, nós tivemos 2 grandes notícias que ainda não foram processadas pelas agências de risco. A questão das emendas dentro do arcabouço, as emendas parlamentares, tudo leva a crer que elas ficarão dentro do arcabouço, a dinâmica de evolução, e a questão da lei de responsabilidade fiscal, que passa a valer também para todas as decisões tomadas pelo Congresso. Ou seja, se abrir mão de alguma receita, vai ter que compensar com outra. Isso dá uma estabilidade para o país, que é muito valorizada pelas agências de risco. Aliás, bem mais do que domesticamente. Né? Domesticamente,
não se tem ainda a real dimensão do que isso significa em termos de equilíbrio fiscal. Mencionaram algo sobre o comportamento da taxa de juros, da troca do Banco Central? Só terminando. Em relação ao judiciário, as decisões do judiciário têm sido muito mais consequencialistas, como manda a legislação brasileira. Ou seja, medir as consequências econômicas das decisões para verificar o que isso vai implicar em termos da dinâmica fiscal. Então, esse tipo de coisa é muito valorizada pelas agências. Nós não vemos no Brasil, internamente, nós não vemos esse debate acontecer. Mas para quem olha um pouco mais o médio e longo prazo, são conquistas institucionais muito valorizadas, mais externamente do que internamente. Mas o que nós estamos olhando é justamente sair da armadilha de 10 anos que colocou o Brasil nessa situação, que já está sendo revertida com muita ênfase. Em relação ao Banco Central, os elogios ao respeito à autonomia, né? Nós somos o primeiro governo que teve 2 anos com a convivência como presidente nomeado pelo governo anterior. É a primeira vez que isso acontece. Estamos aí na reta final dessa transição longa, né? Meio mandato para praticar essa transição, mas o que todos notaram é que o Brasil, do ponto de vista institucional, também em relação a isso, soube lidar muito bem com uma situação, digamos assim, desafiadora, né? A transição do governo passado para esse, 2 visões de mundo muito diferentes, então foi um convívio que foi uma prática bastante louvada, né? Tanto quanto possível, né? Manter a convivência e respeitar a institucionalidade do Banco Central. Ministro, hoje o mercado no Focus aumentou a projeção para o PIB nesse ano, mas também para a inflação, né? Muito pouco, né? Mas muito mais o PIB do que... Não, veja bem, nós tivemos aí a inflação... Bom, primeiro salientar o seguinte, sem maquiagem, a inflação do 2022, a maquiagem que eu falo é em relação aos combustíveis, né? Sem maquiagem, a inflação 2 anos atrás estava a 8,25. Isso não a oficial. A oficial, mas desconsiderando a maquiagem da desoneração dos combustíveis. A inflação calculada pelo Banco Central seria de 8,25 se não fosse a maquiagem. Nós estamos, pelo 2º ano, nós estamos com metade da inflação de 2 anos atrás. Foi uma queda muito expressiva, mesmo com o repique do câmbio. Então nós entendemos que nós vamos continuar tendo sucessivamente taxas de inflação menores nos próximos anos. Essa é a minha convicção. E a Selic? A desse ano foi menor do que a do ano passado, a do ano passado foi menor do que a do ano anterior e ela vai continuar caindo. A Selic vai responder a esse comportamento, né? Não tenho dúvida de que ela vai responder a esse comportamento. Teve um estresse no mundo em relação à política monetária global, então teve um estresse em todos os mercados emergentes. O Brasil, por vezes, pagou um preço um pouquinho mais alto em função de questões domésticas, mas a partir do momento que as pessoas vão vendo que as projeções da Fazenda estão se confirmando, né, na receita, na despesa, no crescimento do PIB, na inflação, eu penso que esses números vão se acomodar naturalmente. Então, enfim, ouvindo os diretores que vieram aqui, o que eu entendo é que o ano que vem nós vamos, com certeza, eu não posso falar pelas 3. Eles sinalizaram? Não, eles nem podem sinalizar. Podem, né? Mas a leitura que o senhor faz é que o discurso deles... A leitura que eu faço é que eles estão olhando para o que interessa, que são os fundamentos da economia, né? O Brasil era um país que se dizia que não ia crescer mais de 1,5%, está crescendo a 3%, faz 3 anos, vai crescer 2,5%, 3% no ano que vem, né? A inflação está caindo, nós não estamos comprometendo o consumo das famílias, ao contrário, as famílias voltaram para o mercado, o crédito está subindo. Enfim, vai ter um soluço ou outro em função de desinformação, em função de desconfiança, pode acontecer, né? Mas eu penso que esses soluços vão ser vencidos pelos fatos. Porque às vezes eu estava vendo sexta-feira, as pessoas, não pode ser que a despesa com a Previdência não tenha aumentado. Agora, eu vou inventar uma despesa. Eu recebo dos técnicos da Previdência um orçamento, né?
Se em maio eu estava preocupado e hoje eu estou menos preocupado, é porque os técnicos estão me dizendo que houve uma acomodação. Agora, quem faz a conta são servidores de carreira. E se tivéssemos algum problema, nós estaríamos tomando as medidas necessárias para superá-los. Mas o fato é que houve uma acomodação da despesa benéfica para o país, porque isso, inclusive, garante que o orçamento de 2025 é realista do ponto de vista da despesa. Então, nós estamos trabalhando objetivamente. É o quarto relatório. Não temos nem muito tempo para... Né? Nós temos mais 2 relatórios para concluir o ano. Né? Nem estamos levando em consideração uma série de elementos positivos que vão acontecer até o final do ano, que vão garantir o cumprimento da meta estabelecida no ano passado. Ministro, o senhor acha que vai... Meta que ninguém acreditava possível cumprir. Mas nós estamos até aqui com muita confiança de que nós vamos chegar no final do ano numa situação. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, às vezes eu vejo um comentário, não, mas você está fechando com alguma receita extraordinária. É verdade. Agora, o que você tem que considerar é que essa receita extraordinária desse ano vai virar ordinária o ano que vem. Porque a reoneração começa o ano que vem. O fim do PERSE acontece o ano que vem. Então, essas despesas, essas receitas extraordinárias que estão compensando 2024, vão se transformar em receita ordinária a partir do ano que vem. Ou seja, é uma boa notícia. Nós estamos substituindo, né, os tapa-buraco que aconteciam nos anos anteriores por uma receita consistente. Isso é um legado do governo. Colocar receitas ordinárias num patamar adequado para honrar as despesas assumidas pelo Congresso Nacional e que tem que ser honradas. Agora, na Previdência, o senhor acha que isso evita que o governo tenha de bancar uma reforma da Previdência na sua gestão? Isso fica para o próximo governo? Isso não está em colocação, vai ter ou não vai ter. Não, essa questão está... Vamos inventar uma questão, né? Vamos tratar dos temas que estão colocados na ordem do dia. O fato é que está acomodando a Receita Previdenciária e foi uma surpresa positiva para nós, porque em abril deste ano nós estávamos preocupados com a evolução do quadro. Esse quadro se acomodou e isso é visto como uma má notícia. É isso que eu não consigo assimilar. Isso é uma boa notícia, não é só para 2024, é para o futuro do Brasil. Se essas despesas se acomodarem, né, como está previsto, ótimo para nós. Tá bem? As agências, elas olham também o risco político. Foi comentado alguma coisa com relação a isso? Risco político? A questão eleitoral foi em alguma forma mencionada? Vocês tiveram que responder alguma coisa no Congresso, Câmara, Senado? Não. De natureza política, não. As questões passaram pelas medidas econômicas e pelos grandes avanços até aqui, sobretudo reforma tributária, arcabouço fiscal, marco de garantias, a questão institucional, relação com o Supremo, relação com o Congresso, muito valorizadas, enfim. Regulamentação da reforma tributária? Foi feito várias colocações positivas da reforma tributária. Por causa da simplificação, transparência, menos risco de judicialização, mais transparência. Enfim, todo mundo sabe que a reforma tributária vai ter um impacto positivo na dinâmica do PIB daqui para frente, né? E mesmo sendo uma transição de médio prazo, todo mundo está preocupado com os efeitos de médio e longo prazo. Eu repito, as agências olham mais o médio e longo prazo do que às vezes o que está acontecendo na semana. Então, às vezes, vocês jornalistas estão preocupados com o que está acontecendo nessa semana. Eles estão com um olhar um pouquinho mais para frente, saber onde é que vai dar as medidas que estão sendo tomadas. Por exemplo, essa questão de transformar receita extraordinária em receita ordinária é muito mais uma preocupação deles do que do dia a dia de Brasília. Mas do ponto de vista da Fazenda, o que nós precisamos é garantir para o país receita ordinária. E é o que vai acontecer com a questão da desoneração. O senhor e o presidente saem otimistas dessa conversa de que é possível chegar a atingir um grau de investimento até o fim do governo? Nós não fizemos essa pergunta diretamente, até para não constranger, porque o objetivo aqui não era... Mas o sentimento interno? Não, o sentimento é de que, primeiro, eu acredito
né? Que nós vamos, repito, não posso falar pelas 3 agências, aliás, por nenhuma, mas a FIT acho que agora à tarde, né? Ou amanhã, acho que hoje à tarde. Mas o fato é o seguinte, pelos diálogos que nós estamos tendo com o técnico, eu vislumbro que o ano que vem nós vamos estar, pelo menos em alguma situação, a um degrau do grau de investimento. Eu entendo isso. E disse ao presidente que é muito desafiador conseguir mais um degrau até 2026, mas nós vamos trabalhando. Qual é o impacto disso para a vida das pessoas, subir esses degraus? Isso Como dá para traduzir? Olha, não tem muito cabimento o Brasil não ter grau de investimento. O Brasil é credor internacional, o Brasil tem 100 bilhões de dólares de superávit comercial, o Brasil é o 2º ou 3º destino dos investimentos privados estrangeiros. O Brasil está sendo procurado por todos os países, fundos soberanos, para apresentar os seus investimentos do PAC, da transformação ecológica, da reindustrialização do MIDIC. Nem para eles faz muito sentido. A 8ª economia do mundo, com 350 bi de reservas, não ter grau de investimento. Agora, de novo, tem uma dinâmica. Você não muda a chave, né, da situação herdada para a situação almejada de um dia para o outro. Mas a convicção que eu tenho, ouvindo tudo que eu ouvi, é de que nós estamos no caminho. E vamos tentar acelerar o passo o mais rápido possível. Tá bom? Só para o senhor puder dizer, qual a mensagem do presidente Lula para as agências? De que o arcabouço vai ser cumprido, vai ser respeitado? Qual foi a mensagem do presidente? O arcabouço é uma lei do presidente Lula. O recado é esse. Nós fizemos o arcabouço, né? E é uma transição dura, porque você sabe a situação fiscal que foi herdada do governo anterior, um descalabro administrativo que está sendo, mas nós estamos pondo ordem, dia após dia. Nós estamos enfrentando problemas, bets, marketplace, vai pegando fundos fechados, fundos offshore, jabutis de toda ordem. Nós estamos botando uma disciplina nisso tudo. Mas não é simples você fazer isso em 1 ano e meio. Mas com a pressa que a situação exige, nós estamos conseguindo num prazo recorde e endereçando esses assuntos. Muito trabalho pela frente, mas eu penso que estamos no bom caminho.